sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha cara. Sou da Pajuçara, eu sou do CRB. Sou galo, sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha cara. Sou da Pajuçara, eu sou do CRB. Uau, o pai tá na casa. Mais uma vitória do Galo. Fala pessoal, beleza? Passando aqui para fazer minha análise pós-jogo de CRB 2, Altos 0, né? Passando aqui no dia seguinte para fazer minha avaliação, até porque depois do jogo fui descansar, né? Então não dava para fazer as coisas não. Bom pessoal, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho antes da rodada total, né? Que foi a rodada final, que foram todos os jogos ontem às 21 horas e 30 minutos, né? Então ontem o Ceará venceu o Itabaiana pelo placar de 2-1, né? O Sport Recife venceu a Juazeirense pelo placar de 3-0. O América de Natal venceu o Náutico por 1-0. O Maranhão venceu o Fortaleza de virada pelo placar de 3-2 após estar perdendo por 2-0. O Vitória venceu o 13 por 3-0. O River do Piauí perdeu em casa para o ABC por 1-0. O Botafogo da Paraíba venceu o Sub-20 do Bahia por 4-0. E o CRB venceu o Altos por 2-0. Gols de Anselmo Ramon e Léo Pereira. Com isso, a classificação ficou a seguinte. O Sport foi o primeiro do Grupo A com 17 pontos. 16 gols marcados e o saldo de gols de 8 gols. O CRB foi o segundo colocado no grupo, com 15 pontos, 12 gols marcados e um saldo de 6 gols positivos. O Botafogo da Paraíba foi o terceiro colocado, também com 15 pontos e também com o saldo de gols de 6. Só que o Botafogo teve 3 gols marcados a menos que o CRB. O quarto colocado foi o Ceará, com 15 pontos também, com 9 gols marcados e 3 gols sofridos. Né? Veja só a importância dos gols marcados em casa e a importância de não sofrer gols. O CRB ficou na frente do Botafogo da Paraíba e vai jogar com o Botafogo em casa justamente porque fez mais gols que o Botafogo. O CRB fez 12 e o Botafogo fez 9. O quinto colocado é o Vitória, certo? E não se classificou com 14 pontos. A mesma pontuação do Maranhão, também 14 pontos. O América de Natal teve 10 pontos. E o River, o único time do Grupo A que não venceu esta rodada e jogava em casa, ficou na lanterna da competição com 10 pontos. No Grupo B, o Bahia já era o primeiro, então foi com o time sub-20, porque vai enfrentar o Vitória agora na grande final do Campeonato Baiano. Então, primeiro com 18 pontos. O Fortaleza ficou em segundo com 8 pontos. Olha a discrepância do Grupo A para o Grupo B. O Fortaleza estava vencendo por 2-0, tomou a virada e acabou com 8 pontos e um saldo negativo de -1. O Altos, certo? O Altos, ele ficou em terceiro colocado. Nosso adversário ontem foi o terceiro do grupo e vai enfrentar o Fortaleza, né, na casa do Fortaleza. Então o Altos também tem 8 pontos e o saldo de gols de -2. Ou seja, o gol ontem do Léo Pereira prejudicou o Altos bastante, né? Mas se bem que se a gente analisar direitinho, o Fortaleza tem um saldo de gol, um gol positivo muito maior do que o Altos, né? O quarto colocado foi o Náutico, né? Conseguiu conquistar aquele empate com o CRB, um empate contra o Sport, e fez com que ele conseguisse a classificação. E ele quase perdia. Por que eu digo que quase perdia? Porque se o ABC goleasse o River, né, o ABC passaria o Náutico, né?
Então, a diferença do Náutico para o ABC foram 3 gols. Né? Se o ABC fizesse mais 3 gols, consequentemente, ele ultrapassaria o Náutico e se classificaria. Então, o ABC é o 5º com 7 pontos, mesma coisa do Náutico. O Juazeirense foi o 6º com 6 pontos. O 13 também o 6º com 6 pontos. O 7º com 6 pontos. E o Itabaiana foi o lanterna com apenas 3 pontos. Bom, então para a gente ver a discrepância de um grupo para o outro, o último colocado do grupo A, que foi o River do Piauí, tinha 10 pontos. Então, o último colocado, consequentemente, ficaria em segundo colocado no grupo B. Com isso, as quartas de finais da Copa do Nordeste vai ser, né, Sport jogando em casa contra o Ceará, reeditando a decisão da Copa do Nordeste ano passado, né? Sport e Ceará vão se enfrentar. Então, vai ser em Recife, com o mando de campo do Sport, né? O CRB vai enfrentar em Maceió o Botafogo da Paraíba. O Fortaleza vai enfrentar em Fortaleza o Altos. E o Bahia vai enfrentar lá em Salvador o Náutico, né? Essa a quartas de final da Copa do Nordeste, que está programada para ser 10 de abril. Só que o horário ainda não confirmado. Com isso, vamos falar um pouquinho do jogo ontem, né? Ontem, por incrível que pareça, pessoal, Daniel Paulista modificou a escalação, né? Não apenas pela ausência do Hereda, que estava suspenso, mas também uma novidade, uma pessoa que estava pedindo passagem no CRB, que era o Caio César. Para alguns, né, até do falar regatiano, conhecido como Caio Capa, né? Então o CRB veio a campo com Matheus Albino no gol, lateral direito Matheus Ribeiro, dupla de zaga Simon pela direita e Fábio Alemão pela esquerda, e na lateral esquerda o Formiga. Meio campo, Falcão. A grande novidade, Caio César, segundo volante, e GG completando o meio campo. Os pontas foram Mike, sem nenhuma surpresa, e Léo Pereira também sem nenhuma surpresa, e o Anselmo Ramon foi o nosso centroavante, como sempre, e capitão. O Altos também veio diferente do time que eu pensava que iria jogar, até porque o treinador barrou no banco o atacante Juan, que vinha sendo o titular da equipe. Dos 19 jogos do Altos no ano, o Juan participou e entrou como titular 17 jogos. Então, o jogo passado e esse jogo de ontem foi os únicos jogos que o Juan não jogou. Passado porque estava suspenso e esse agora para o negócio. Então, o Altos veio a campo com Careca, Luiz Guilherme, Leandro Amorim e Arlão, capitão, certo? Arthurzinho na lateral esquerda. O meio campo com Hudson, Brian, Marcelinho, Digão, Atisson e Matheus Taumaturgo, né? Esse foi a equipe do Altos, que foi escalada pelo Flávio Araújo. Bom, o que falar do CRB? Né? Como a gente esperava, o CRB veio para cima. O CRB foi para cima no jogo e mostrou domínio da partida, como ele faz sempre quando joga no Rei Pelé. O CRB, nos primeiros minutos, perdeu diversos gols. Anselmo Ramon driblou o goleiro, chutou e o zagueiro tirou. O Mike, pela esquerda, tocou para trás, cruzado para trás, e o GG errou a finalização. O Mike cruzou para o Léo Pereira acertou a trave, mas aí o juiz tinha dado impedimento. O próprio Anselmo Ramon deu um passe de letra por cobertura. Ele deu passe, a bola subiu por cobertura e o Mike, em vez de dominar a bola e chutar para o gol, o Mike tentou cabecear de primeira, né? E cabeceou para fora. O próprio Anselmo Ramon, em um lançamento também, cabeceou para fora, né? Então o CRB foi para cima do adversário. O CRB dominou a partida toda, né? O primeiro tempo o CRB basicamente não sofreu. O Altos não teve
não demonstrou nenhuma dificuldade para a equipe do CRB, né? O único lance do Altos que foi muito perigoso foi o lance o problema que o CRB tem, como sempre, né? Escanteio na área do CRB, a zaga subiu, né? O Formiga ficou, foi cabeceado, o goleiro reteve, segurou a bola. O que aconteceu? O goleiro saiu chutando a bola em direção ao Brian, né? O Brian recebeu a bola próximo de Léo Pereira e de Formiga. Formiga tentou segurar o cara, mas não conseguiu e perdeu a jogada e foi atrás. O Léo Pereira também correu atrás do cara, né, do Brian. E o Léo Pereira, basicamente próximo da entrada da grande área, ele segura o adversário, certo? E o adversário termina tropeçando na bola, deixando a bola passar, e o Matheus Albino corta a bola para frente. A nossa sorte é que o juiz não deu falta e nem expulsou o Léo Pereira, porque se tivesse expulsado o Léo Pereira, nosso jogo seria outro e quem sabe a gente não estaria classificado para a próxima fase, né? Mas, tirando isso, o CRB foi senhor da partida no primeiro tempo, comandou a partida e merecia a vitória. Vitória essa que veio justamente pelos pés de Anselmo Ramon, né, numa cobrança de pênalti. Um pênalti esse que a bola sobrou para o Mike. Na realidade, o Anselmo Ramon já tinha sofrido um pênalti antes, só que o juiz não deu, né? No lance, a bola iria para o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon foi tocado pela zaga, só que o juiz não deu. Então a bola terminou sobrando para o Mike na entrada da grande área, certo? O Mike driblou o primeiro adversário e quando estava passando pelo segundo adversário, que era o Arthurzinho, ele comete o pênalti, né? Fato esse que foi cobrado pelo nosso cobrador oficial, Anselmo Ramon, e dessa vez, pessoal, ele modificou a cobrança dele. Geralmente ele cobra do lado esquerdo do goleiro, do lado direito dele, né? Ele sempre cobra a meia altura ou bola alta. Dessa vez ele cobrou rasteiro com força no centro do gol, fazendo 1-0 CRB. Isso já nos acréscimos, aos 46 do primeiro tempo, né? Então, com isso, o CRB foi para o intervalo vencendo a partida. E o CRB, a gente já sabe, né? Quando ele faz o primeiro gol, quando ele mostra que domina a partida, no segundo tempo ele dá aquela descansada. E é normal do CRB, e eu achei que valeu a pena também. Por que eu achei que valeu a pena? Porque o CRB, com isso daí, ele fez o quê? Ele fez, pode dar descanso aos jogadores, né? Fez diversas mudanças, né? A primeira mudança que o CRB fez foi justamente aos 20 minutos. Nisso ele tirou o Mike, botou o Labandeira e tirou o Caio César e colocou o Rômulo, né? Com isso, o time voltou a ter uma oxigenação um pouquinho melhor e, mais uma vez, num lance de Labandeira, ele faz a jogada chegando à linha de fundo, uma jogada de velocidade, faz a jogada chegando na linha de fundo e faz o cruzamento. A bola sobra justamente para os pés de Léo Pereira, que chega finalizando e fazendo o segundo gol do CRB, né? Teve um lance também, pessoal, que assim, a gente infelizmente perdeu 2 jogadores para a partida das quartas de finais, né? Nós perdemos 2 jogadores entre os pendurados, né? Mas eu vou falar daqui a pouco desses jogadores que a gente perdeu. Bom, o CRB ainda fez mais 3 outras mudanças, né? Saiu GG, entrou Jorginho, saiu Falcão, que foi um guerreiro em campo, jogou demais, né? E entrou o João Pedro e saiu o Anselmo Ramon também, porque o Anselmo Ramon e Falcão, esses dois já tinham 2 amarelos. Se eles permanecessem em campo, eles também poderiam correr riscos de tomar outro cartão e o CRB iria jogar contra o Botafogo não só com 2 desfalques, mas sim com 4 desfalques. E desses 4 desfalques, todos eles jogadores importantíssimos, né? Quais são os jogadores que foram suspensos agora para a próxima partida? Léo Pereira, né, que tomou um cartão numa discussão no ataque do adversário. Ele empurrou o zagueiro Arlan do Altos numa jogada que é o seguinte,
a bola foi cruzada na área e Poxa, agora fugiu o nome. O alemão fez a falta no zagueiro. Nisso começou a confusão na área lá. O Anselmo Ramon chegou afastando essa confusão do nada. E esse Arlan estava um dos mais alterados. E o Léo Pereira chegou empurrando esse Arlan. Esse Arlan pegou, deu uma porrada na cabeça do Léo Pereira. E o que aconteceu? Amarelou para o Léo Pereira. Tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. E tomou o cartão amarelo Arlan. Né? Você vê que o Anselmo Ramon já estava nessa confusão. Então valeu a pena ter tirado ele e lançado o João Neto. Né? E também o outro que suspenso foi o Fábio Alemão. Ele fez uma falta na entrada da área. Se o jogador passasse por ele, ele provavelmente iria entrar em condições de finalizar para o gol. Né? Não seria uma chance clara de gol, mas entraria em condições de finalizar para o gol. Bom, no segundo tempo o CRB ele deu aquela esfriada no jogo como a gente já pensava. Por quê? Porque já tinha feito o resultado, sabia que se acelerasse conseguiria conquistar mais gols, como foi o que aconteceu, acelerou e conquistou o gol do Léo Pereira. Né? Então ele recuou um pouquinho e fez com que descansasse nossos jogadores, porque nós temos uma partida importantíssima no próximo sábado, né, às 17 horas. Olha só, a federação e a TV atenderam ao pedido do Petros, né, para não fazer aquele cozido de cu, como o Petros falou. Certo, pessoal? Então, os cartões amarelos vão zerar, então não temos mais perigo de perder o João Pedro, nem o Labandeira, nem o Anselmo Ramon, certo? Teremos o retorno do Hereda, porém nós perdemos 2 jogadores importantíssimos para quartas de finais, né? Que é justamente o Fábio Alemão, nosso zagueiro titular e xerifão, né? E nosso desafogo, o Léo Pereira. Só que eu acho, pessoal, por ser no dia 10 e abrindo a janela de transferência para os jogadores que participaram dos estaduais, né? Então, há uma chance da gente conseguir contratar um jogador e regularizá-lo a tempo dele jogar na Copa do Nordeste, né? Então, o CRB tem a possibilidade de contratações de jogadores para poder suprir, uma vez que a gente precisa realmente de jogadores para o ataque e um suplente para o Formiga, uma vez que nós perdemos o nosso lateral esquerdo reserva, o Vitinho. Certo, pessoal? Então, o CRB, ele jogou bem demais o primeiro tempo. Ele foi o senhor da partida. No segundo tempo, o CRB deu uma acalmada, porque sabia que se ele acelerasse, ele conseguiria fazer o resultado. Então, é o estilo de jogo do Daniel Paulista em casa. O Daniel Paulista joga assim em casa, né? Eu queria ver o CRB jogando assim fora de casa. Porque o CRB jogando assim fora de casa, é difícil um adversário conquistar resultados contra ele. Principalmente adversários que são caracteristicamente mais fracos que ele, né? O Náutico seria caracteristicamente mais fraco que ele, o ABC, o 13. E se ele tivesse vencido essas 3 partidas, o CRB teria conquistado até a primeira colocação geral. Isso faria com que, se ele passasse das quartas de finais para as semifinais, ele fugiria do confronto direto contra o Bahia e o confronto seria em Maceió e não na casa do adversário, como vai ser agora, né? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria dizer, né? Por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário, assine o sinal das notificações, certo? Para poder novos conteúdos que forem publicados no canal, vocês já terem acesso direto a ele, né? Deixe o seu like, que ajuda demais esse canal. Vou colocar um vídeo do Davi aí. E mais uma vez, senhoras e senhores, o pai tá na casa. Valeu, Anselmo Ramon. Valeu, Léo Pereira. Galo, vamos embora. Uau, o pai tá na casa. Mais uma vitória do Galo. Deixa o like, compartilhe com seus amigos. Deixa o like. Ativa o sininho. Tchau. Fui.